Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A série comemorativa dos 15 anos da criação deste programa avança nesta edição com uma homenagem a dois gigantes do jornalismo brasileiro desaparecidos quase simultaneamente, Rui Mesquita e Roberto Tivita. Convidado no início deste ano para integrar a série de depoimentos, Roberto Tivita aderiu entusiasmado, como sempre, e avisou que agendaria a entrevista para depois do Carnaval. No Carnaval, internou-se para submeter-se a uma cirurgia, mas não saiu com vida do hospital. Sua exuberância e seu otimismo estão preservados. Mais velho, mais preocupado, Rui Mesquita relutava. Tinha razões para isso. Estão de volta, vivos, afirmativos, cada um à sua maneira, através dos depoimentos que concederam em 1998, quando este observatório começava. A televisão permite este milagre, um olhar para o passado e o presente fica mais nítido, se explica e se completa. Para comentar estes depoimentos, convidamos um de nossos colaboradores mais assíduos e mais generosos e provocador, o jornalista, professor de jornalismo, ex-presidente da Radiobras, Eugênio Butti, que conheceu de perto estas duas figuras emblemáticas do nosso jornalismo. Eugênio Butti, muito obrigado por estar aqui, nos ajudar a reviver, a ressuscitar efetivamente essas duas figuras. Como é que foi o seu contato com cada um deles, brevemente? Rapidamente mesmo. Eu tive um contato muito mais intenso agora, no período final, com Roberto Tivita, por conta de uma parceria que se criou para a criação de um curso de jornalismo, no qual você é professor, e vínhamos conversando bastante. Com Rui Mesquita, na verdade, eu não tive um contato pessoal. Eu fui convidado pelo Estado para me tornar articulista do jornal, e aí eu tinha uma convivência com a influência do Rui. A presença via Antônio Carlos Pereira, que é o editor daquela área toda de opinião, e sabia das orientações, de como ele via as coisas, e acabei aprendendo bastante coisa do Dr. Rui Mesquita, de quem podemos falar aqui. Em entrevista ao Observatório da Imprensa, em 1998, o jornalista Roberto Tivita falou da imprensa. Para o presidente do Conselho Editorial da Abril, na época, os veículos de comunicação são obrigados a fazer um jornalismo plural. Eu continuo sendo mais jornalista do que empresário. Eu, hoje em dia, penso mais na importância do que nós temos para dizer do que no negócio. Felizmente, tem gente mais competente do que eu cuidando do negócio, então eu posso cuidar mais das coisas que me interessam, que são todas ligadas a conteúdo. Agora, antes de mais nada, eu queria fazer uma coisa que me preocupa toda vez que se fala em jornalismo. Eu continuo achando que jornalismo, para certas pessoas, é a discussão de política e de economia. E mais nada. O resto não é jornalismo. Eu insisto preciso insistir, que jornalismo hoje em dia no mundo necessariamente envolve muitas outras coisas e muito importantes. Por que são importantes? Porque são importantes para o leitor, são importantes para o público, são importantes para o telespectador. Afinal de contas, nós não estamos fazendo jornalismo para nós mesmos e não estamos fazendo para um pequeno círculo de iniciados. Estamos fazendo para o maior público possível. Eu fico, às vezes, impressionado com as condições, a complexidade da elaboração de uma edição de jornal. O parque industrial de um jornal me dá a impressão assim, de uma coisa mastodôntica. Para cada dia você pôr na rua alguns centenas de milhares de exemplares, o que representa isso de trabalho envolve o quê? Envolve, aqui neste prédio, nós temos 4.000 pessoas trabalhando, né, para fazer uma edição de jornal diária, 2, aliás, porque tem o Jornal da Tarde também. Bom, eu acho
que tem espaço para o jornal, mas que o jornal fatalmente terá que mudar de concepção, quer dizer, perder a preocupação de dar a informação em cima da hora e tudo, e se dedicar muito mais à complementação da informação que o indivíduo tem eletronicamente, tem na internet, tem na televisão, tem nas rádios. Eu acho muito interessante, vamos começar pelo Rui Mesquita, porque isso foi em 98, a internet já existia, não é? Mas estava começando, engatinhando, ele não tinha essa importância, esse gigantismo que tem hoje, né? Mas ele já está dizendo, apontando um caminho para o jornal impresso, né? Que é o caminho complementar. A notícia não é mais para o jornal, não é? Claro, é uma sabedoria que, aliás, Diniz, eu vou lembrar aqui, na sua presença, do seu livro, O Papel do Jornal. No papel do jornal, você comenta, antes dessa entrevista, vários anos antes dessa entrevista... 20 anos. Você comenta que o surgimento da televisão traz uma competição para a notícia quente, para a fotografia e para a imagem, que obriga o jornal a se repensar na direção da interpretação do conteúdo, de contexto, da explicação, do aprofundamento, da inteligência e aí sim da exclusividade. É incrível porque o Dr. Rui Mesquita insistiu nesse ponto e agora, com a morte dele, essa entrevista que nós estamos vendo é de 98, na morte dele, agora, este ano, 2013, o Estadão publicou um excelente caderno e numa das reportagens há um trecho de uma declaração dele dizendo que o jornalismo precisa se ocupar de assuntos sérios, assuntos relevantes e desistir de ficar competindo, se é que quis competir, com entretenimento, com a diversão. O jornalismo vai se ocupar daquilo que vai fazer diferença, o que é uma evolução desse pensamento aí. Há muita sabedoria sobre o jornalismo na biografia de Dr. Rui Mesquita. Agora, o Roberto Tivita, quando fala que jornalismo não é só política e economia, ele também está certo, porque bem antes, nos anos 60, quando Abril entrou no campo de revistas, ela resolveu fazer jornalismo com automóveis. Isso uma... E fez um jornalismo de altíssima qualidade com a revista Quatro Rodas. Claro. Era uma revista de elite. Claro. E depois com Cláudia, uma revista feminina de altíssimo nível e assim por diante, né? E também é uma coisa que não pode ser perdida de vista, porque estabeleceu um paradigma. Não, tudo é jornalismo, e os bons paradigmas jornalísticos têm que ser aplicados em qualquer gênero. Em qualquer área. Eu fui diretor da revista Quatro Rodas, eu fui diretor de redação da revista Quatro Rodas, gostei muito, era um período... Me divertia muito, que aliás o Roberto Tivita sempre perguntava para as pessoas, você está se divertindo? Onde? Porque para ele fazer revista, ele sempre dizia isso, pelo menos, era divertido e era um hobby mais do que um trabalho. Agora, de maneira nenhuma há contradição entre o que o Rui Mesquita propõe e o que o Roberto está falando. Quando o Roberto diz que o jornalismo está em todas as áreas da vida humana, ele retoma um princípio que está na Sociedade Americana dos Editores de Jornais, publica os parâmetros do jornalismo nos anos 20 e diz: o jornalismo se ocupa de contar para a espécie humana o que os outros membros da espécie humana fazem, sentem, pensam e dizem. Tudo aquilo que é atividade humana é matéria do jornalismo, claro. Mas não é matéria do jornalismo a diversão no sentido do espetáculo, sim, da indústria do entretenimento. Ele vai fazer aquilo lá em cima dos fatos relevantes dos assuntos de uma revista feminina, dos assuntos de automóvel, o esporte, o que toca o poder, o que alcança os direitos das pessoas, de um jeito envolvente, de um jeito charmoso,
que eleva o espírito, que tem humor, que tem surpresa, mas isso não é o negócio do entretenimento. Nesse sentido, há um denominador comum deixado por esses dois gigantes do jornalismo, como você falou agora há pouco. Os empresários Rui Mesquita e Roberto Tivita relembraram questões polêmicas ocorridas durante os governos militares, os investimentos estrangeiros na mídia e as concessões para emissoras de televisão. No momento era o governo Figueiredo. Um certo contingente, vamos dizer, da linha dura, disse, eu vim a saber isso depois, disse, não vamos dar isso para os nossos inimigos. Não vamos dar isso para os nossos inimigos. É inútil ter meios de divulgação às pessoas que faziam oposição ao regime. Então tinha, na mesma época, o Silvio Santos fazendo aquele programa de auditório dele, em que todo domingo eles gritavam, cantavam, ei, 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 João é o nosso rei. João Figueiredo. E do outro lado tinha Adolfo Bloch, que era mestre há décadas em agradar governo. Qualquer governo, mas o governo que estivesse. Então os militares, aí foi Medeiros especificamente, e com os outros que não gostavam de críticas. Aliás, você e eu não gostamos de críticas. Claro que eles não gostavam. E disseram, nós não vamos dar televisão para esses caras, vamos dar para os nossos amigos. E deram para o Adolfo e deram para o Silvio. Não empresarial, como é que o senhor vê essa coisa? O Estado de São Paulo, por exemplo, está associado ao BCP, isto é, foi apresentado com toda a transparência e regularidade, mas, do seu ponto de vista da nossa geração, como é que o senhor vê esse tipo de parceria? Não, eu não vejo nenhum inconveniente nisso. Aliás, o nosso caso foi um caso fortuito. Nós fomos procurados há 7 ou 8 anos atrás. A primeira empresa estrangeira americana que chegou aqui com interesse de participar do mercado ante a perspectiva, naquele tempo, remota da abertura do mercado das empresas estatais foi a Belsaus. E que se associou de início se associou naquele tempo, teoricamente, com o Safra. E eles, naquela época, achavam que era absolutamente indispensável, tendo em vista exatamente a posição hegemônica e politicamente forte do Grupo Globo, e ter o nosso apoio para poder evitar qualquer falcatrua na hora naquele tempo não se falava na presidência de Fernando Henrique, nem se sabia o que ia acontecer no futuro e nem nada disso. Mas a razão pela qual eles nos procuraram, como nós não dispomos de capital nenhum para aumentar o poder de fogo por esse lado do concorrente, foi exclusivamente político. Eles achavam indispensável que nós fôssemos sócios deles para evitar qualquer favorecimento de outros grupos politicamente bem cacifados na eventualidade de uma licitação, como acabou havendo. Putz, então nós temos aqui duas coisas extremamente interessantes, importantes, fortes, contundentes, né? Primeiro, a história da concessão, não é? A história da concessão dos canais, tanto para o Silvio Santos quanto para Adolfo Bloch, né? Eles cada um ganhou praticamente 2 canais, Rio e São Paulo, e com isso eles estavam aptos a montar uma rede, como de fato montaram, né? O Silvio Santos está aí com o SBT, né? O Manchete evaporou-se, né? Prova de que a escolha foi errada, não é? Mas esse autoritarismo, não é, que de realmente não vamos dar para aqueles que podem nos aplaudir, não é? Como é que você vê? Como é que você relembra isso? Eu lembro do Silvio Santos também cantando, acho que canta até hoje, né? O fulano de tal é coisa nossa, mas que vai, mas que vai, vem. Era engraçado. Agora, o que me chama a atenção na declaração do Roberto Tivita, contando um fato que depois, hoje é conhecido, é confirmado, foi isso mesmo,
chama atenção exatamente que a linha editorial dos veículos da Abril, noticiosos, era uma linha de investigação, de duvidar do poder, que é uma das funções do jornalismo, duvidar do poder. Principal. Vamos dizer que isso conta, né? Isso tem alguma importância. Vamos lembrar que a Veja publicou uma série de reportagens que apontavam torturas, que apontavam desvios ou abuso de poder ou corrupção ao longo dos governos militares, teve lá os seus problemas. A Veja teve um papel central no processo político que acaba levando ao impeachment de Fernando Collor, por exemplo. Depois. Já depois as denúncias do BNDES no governo Fernando Henrique Cardoso, um episódio muito controverso de que maneira se podia usar ou não escutas clandestinas, como era isso. E essa linha de investigar, de questionar, de enfrentar interesses do governo federal, ela prossegue no governo Lula. Na opinião de alguns, com exageros, mas o fato é que prossegue. Então, é uma publicação com os seus defeitos e os seus méritos enormes. Pois é, que está, ao longo desse período todo, fustigando o poder. Sim, está na berlinda. Isso é muito interessante porque o governo militar se recusa a dar um canal de televisão, mas o Roberto Tivita viveria problemas com o poder em vários outros governos depois. Ao longo da sua vida. Isso é uma linha que nos deveria fazer pensar. Eu não estou defendendo esse momento ou aquele momento, mas ao longo de todo esse período, a Abril, pelo menos, com essas revistas, não estava agradando o poder. É só isso que eu gostaria de sublinhar. Claro. E no caso do Rui, tem essa revelação, não é, de que eles foram procurados pelos grupos internacionais antes da Globo, né? Nós vimos aqui nessa série, a mídia se trata muito cavalheirescamente, não é? Naquela época, o Rui Mesquita já dá uns beliscões, o Roberto também dará alguns beliscões nos concorrentes, o que eu acho perfeitamente salutar, saudável e legítimo. Mas mesmo o doutor Rui Mesquita, ele faz referência a isso, dizendo que assim, com a bonomia, não é? Exatamente, é um padrão de convivência que eu tenho sempre a impressão de que toda divergência é necessária no campo da imprensa. Toda. O papel da imprensa, aliás, é explicitar, esclarecer as divergências, as diferenças. Então, embora não gostemos de crítica, uma dos aprendizados desse mundo é esse de conviver com as críticas e conviver com os comentários que nos desagradam, até mesmo a nós. Agora, é preciso observar um padrão de convivência, né? Não dá para chutar abaixo da cintura, essas coisas. Mas o papel da imprensa é esclarecer onde estão as diferenças, quais as divergências, por que certas reivindicações são antagônicas, por que elas se enfrentam lá no próximo horizonte. Isso é preciso fazer. E, sem dúvida, quando vamos chamar de cavalheirismo, ou essa convivência por demais cheia de mesuras e tudo mais, ela tapa a verdade, aí é muito ruim. É lamentável. É muito ruim. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição especial. Hoje contamos com a participação do jornalista Eugênio Butti para comentar
e reviver o legado profissional de Roberto Tivita e Rui Mesquita. A concorrência entre os grupos de comunicação sempre foi acirrada no Brasil. Rui Mesquita, do Grupo Estado, e Tivita, da Editora Abril, afirmaram aqui, há 15 anos, que financiamento e competitividade são fundamentais para a indústria de mídia. Os últimos programas nossos delineou-se, aliás, ficou bastante evidente e veemente em alguns momentos, um confronto, né, entre a TV Globo e a Folha. E disso resultou uma percepção de que é inevitável uma grande concentração no Brasil com uma preponderância do Grupo Globo, né? Porque tem televisão, tem rádio, tem TV a cabo, tem jornais, tem revistas e está agora na telefonia também. Em suma, como é que o Estado, e aí não quero a sua visão de empresário, mas a sua visão de jornalista, como é que a empresa e o jornal vê essa concentração? A origem do Globo, da prosperidade da Globo, como você sabe, foi aquele célebre empréstimo, aporte de capital do grupo Time Life, que foi oferecido em primeiro lugar a meu pai. Isto é história. Foi oferecido ao meu pai, que recusou in limine. Não posso nem conversar, porque a Constituição brasileira não permite, né? Isto aí foi o grande salto da TV Globo, né? Foi a partir daquele aporte de capital nos anos 60. Né? E eles olham a coisa muito mais desse ponto de vista empresarial. Eles tiveram ligações com governos em função dos seus interesses comerciais, empresariais. Eles tiveram ministros na área deles. Sim, claro. Isto, evidentemente, sempre que possível a gente combate, denuncia e não aceita. Agora, é um problema muito mais da cultura política brasileira do que um problema da briga entre empresas. Agora, por outro lado, nós temos as melhores relações. Eu praticamente não conheço, porque nunca me dei com o velho Marinho, que é muito mais velho que eu. Tem até, é um homem de 90 e poucos anos. É um dos poucos homens mais velhos que eu ainda. Mas os meninos marinhos, que são gente de... Os meus filhos e o Chico, tudo gostam muito deles, se dão muito bem, acham eles muito bem orientados. Né? É uma mentalidade mais sadia, né, a nova geração. E eu acho que o problema não é deles, o problema é nosso. O problema é nosso, o problema é da Folha, o problema é dos Chivitas, que estão aí brigando para sobreviver ante essa força cada vez maior. Roberto, o mercado de revistas semanais, que é o mais quente na área de revistas, foi movimentado com a entrada de mais um concorrente à época. Como é que você avalia seu concorrente e como é que você vê o futuro do mercado? Eu entendo que toda editora de revistas, no seu desenvolvimento, ela quer chegar ou sonha com um dia poder fazer uma revista semanal de informação. Então, acho perfeitamente lógico que a Editora Globo tenha decidido fazê-lo, inclusive porque certamente fazia parte quem dirige a Editora Globo é um dos nossos alumni. Aliás, praticamente todo mundo... São egressos. Sim. Então, daqui, eu, no caso, dirigia comercialmente Veja, antes de sair da Abril, mas eu entendo que fique este sonho. Entendo também que se queira tirar uma fatia do que Veja conquistou, porque é uma fatia grande do bolo de revistas, tanto publicitário como de circulação. Então, o que eles fizeram? Eles foram buscar uma fórmula na Alemanha, fórmula, entre aspas, moderna, que é de escrever menos e ilustrar mais, botar mais figurinhas na página. E eu brinco que o slogan deles é a volta do prazer de ler, mas eu acho que é a volta do prazer de colecionar figurinhas. Em todo caso, lançaram com todo aquele poder de fogo da Globo. Quer
dizer, tinha um comercial de 30 segundos a cada intervalo. Tinha os atores das telenovelas lendo a revista, lendo entre aspas. Tem merchandising. Tinha merchandising, tinha no Jornal Nacional, como dizem, né? Quer dizer, fizeram o diabo para vender a revista. Resultado, estamos a, maio, junho, julho, uns 4 meses. 4 meses é muito pouco. Mas estamos há 4 meses, o que aconteceu? A revista vende menos que Veja nas bancas e 1 milhão de exemplares a menos em assinaturas. E Veja não perdeu um leitor, pelo contrário, ganhou leitores. Está vendendo um pouco mais do que vendia quando a época nasceu. Portanto, para nós primeiro foi bom, porque sempre que chega a concorrência, acorda todo mundo, a circulação do sangue aumenta, a adrenalina entra. Pressão. E as pessoas começam a fazer melhor as coisas. Interessante, né? É, muito bom. Vibrante, né? E é bom Lembrar disso. lembrar e ver como eles falam de problemas, são questões sensíveis, graves, com muita abertura. Claro. E expondo em público quais as inquietações e tudo. Eu acho que vale a pena a gente observar que a revista Época ficou, ela está sólida, está sólida hoje, cresceu. A revista Veja continua com a liderança no patamar que ela tinha, inclusive se nós compararmos a circulação da Veja no panorama internacional, ela ganhou postos. Ela sim. É uma talvez a segunda maior revista semanal do mundo. É uma coisa desse patamar. Ela cresceu, portanto, em comparação com as... Mas a Época veio, ficou, e é um mercado que hoje tem a Veja, a Época, a Isto É, e a Carta Capital. Estão aí disputando com visões completamente diferentes, abordagens diferentes. E essa concorrência, de fato, fez bem para todo mundo, faz bem para o leitor. É interessante a abertura do Roberto Tivita para isso. E a visão do Dr. Rui Mesquita sobre o domínio da televisão, é bom a gente lembrar que ela apareceu muitas vezes em editoriais do Grupo Estado, em editoriais do Estadão, que sempre afirmam, de tempos em tempos, um compromisso com uma regulamentação do setor de radiodifusão que iniba propriedade cruzada, concentração de audiência, essas coisas. É uma bandeira democrática que aparece, e é antiga, que aparece nas páginas do jornal Estado de São Paulo. Então, isso tudo ajuda a ver que isso que todo mundo fala toda hora, a grande mídia no Brasil, a imprensa, a grande imprensa, existem diferenças, e algumas diferenças profundas entre esses diversos grupos. Claro. Não é tudo a mesma coisa. Não, e tá muito, isso está muito claro aqui, inequívoco quase. E não esqueçamos o seguinte, o Observatório estava começando, mas nós estávamos na antiga TV Educativa, hoje TV Brasil, e na TV Cultura de São Paulo. Quer dizer, nós tínhamos uma audiência muito grande e, ao mesmo tempo, eles não tiveram nenhum medo de levantar essas questões delicadas publicamente. Não é? Eu acho isso que foi... Acho que houve um retrocesso de lá para cá. É possível. Embora o Roberto, do que eu acompanhei de tempos para cá, o Roberto Tivita falava disso abertamente. O Dr. Rui passou um tempo, esse tempo final, já um pouco mais... Ele ia diariamente ao jornal, mas já tinha uma certa dificuldade de muito trabalho, muita carga de trabalho. Então, estava um pouco saindo de cena, embora se sentisse a presença, a inteligência dele nos editoriais do jornal o tempo todo. Não, e o carisma, né? Sem dúvida. Em 1998, o Brasil ainda engatinhava na internet, mas os profissionais da mídia já previam que a nova plataforma poderia contribuir para atenuar a concentração dos meios.
Há um debate hoje que nós estamos acompanhando, estamos vocalizando, que é esse perigo de concentração de poucas empresas e uma empresa assumindo posições, ou sendo acusada de assumir posições hegemônicas. Como é que você vê esse quadro? Sendo você parte interessada? De uma maneira bem objetiva, o risco que se tem de concentração hoje dos meios de informação é menor do que era antigamente. Por que é menor? Quer dizer, eu gostaria de dizer que é maior, mas não é. Porque antigamente, por exemplo, os americanos tinham um monte de leis, proibindo o que eles chamam cross-ownership, proibindo que quem tivesse um jornal não pudesse ter uma televisão na mesma cidade, que quem tivesse rádio não pudesse ter televisão, não pudesse ter... Enfim, para desconcentrar, dispersar e garantir a pluralidade numa cidade, que fazia muito sentido naquela época. Muito sentido. Tanto que eu insisti aqui durante muitos anos que o Brasil devia fazer a mesma coisa. Evitar a concentração num só local, de alguém dominar todos os meios daquele local. Mas hoje em dia, com a multiplicação dos meios, com o número de... Por exemplo, só para pegar um exemplo mais óbvio, nós temos não apenas os canais abertos, que são 7, como temos também 150 canais agora em televisão por assinatura. Estes canais por televisão por assinatura não estão abertos para o público em geral e, por enquanto, a penetração no Brasil é pequena, mas vai aumentar. Nos países mais avançados nisso, onde o governo permitiu que isso começasse bem antes, tem países que têm televisão a cabo há 30 anos, nós temos há 5, acho que nem. Em todo caso, nesses países, chega a 40%, 50%, 60% da população. E chega com um enorme leque de alternativas. O internet faz a mesma coisa, o mundo se abre para quem tem acesso ao internet. Então, o domínio de alguém, o risco do domínio diminuiu. Eu tenho, evidentemente, medo da hegemonia total de qualquer grupo. E agora, a Globo tem características especiais, porque ela não é apenas uma empresa jornalística. O interesse do velho Marinho nunca foi jornalista, ele foi, sobretudo, um grande empresário. E coisa que meu pai nunca foi, né? Meu pai morreu depois de 2 gerações de Mesquita trabalhando exclusivamente nesta empresa, deixou para nós exclusivamente a participação acionária dele aqui. Não tinha nenhum outro interesse empresarial fora da empresa, o Estado de São Paulo, né? O Marinho não, o Marinho tem banco até hoje e outras coisas, e construiu um império fantástico, e eu acho que é justificado o temor de que ele elimine os seus concorrentes. Agora, isso é problema, na minha opinião, não de interferência de governo, é problema de competência do concorrente. Exatamente. É desse enfoque que que o Francisco Mesquita Neto, que eu chamo de Chico, tem. Ele diz, ou nós chegamos perto deles em termos de faturamento, tudo, ou mais cedo ou mais tarde a gente corre o risco de sossobrar. Bem, aqui temos material para um seminário inteiro, né? E não para um programa. Mas tem uma coisa que eu me permito corrigir o Rui Mesquita, porque ele foi injusto com o Roberto Marinho. O Roberto Marinho era um jornalista, um homem de redação, nascido na redação. Eu nunca trabalhei com ele, mas estive com ele em várias ocasiões, onde o seu olhar de jornalista foi decisivo. Ele, de fato, começou muito jovem. Muito jovem, né? O pai morreu e quando o jornal estava começando, e ele... Não, é um jornalista que é empresário também, e isso é possível. Hoje tem essa figura do publisher,
que enfoca esses dois qualificativos, não é? Mas é uma injustiça que eu queria corrigir data vênia, né? Não, é bom corrigir, bom precisar, assim como a gente pode hoje relativizar um pouco o que o Roberto Tivita dizia em 98 sobre o cross-ownership, que é, na verdade, a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Exatamente. Esse cuidado, ele foi relativizado, mas ele se mantém nas democracias. Exatamente. Eu só vou pedir licença, nós vamos interromper, vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Esse assunto é muito importante. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que comemora 15 anos com uma série de entrevistas especiais. Nesta edição, recuperamos e revivemos as entrevistas dos editores Roberto Tivita e Rui Mesquita, gravadas para o Observatório em 1998. Então, Eugênio Butti, eu interrompi o seu comentário sobre a fala do Roberto no tocante aquelas disposições da Comissão Federal de Comunicações Americana, da propriedade cruzada. Eu queria que você completasse o raciocínio. Não, isso na época é uma observação muito rápida. Na época, 98, nos anos 90, havia um impulso grande de relativização desses limites, de flexibilização. Isso pegou nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em vários países da Europa. Era uma mentalidade que julgava o seguinte: como as novas tecnologias vão permitir que uma pessoa sozinha, dentro de casa, tenha uma TV, uma emissora de rádio, tudo pela internet e um jornalzinho, não faz sentido pôr limite para isso, porque isso não significa poder econômico. Mas o Roberto faz um comentário, diz assim, mas fazia sentido tempos atrás. Ele fala e, inclusive, lembra que ele mesmo defendia esse tipo de regulamentação no Brasil. E eu acho curioso que a primeira entrevista dessa série com Warren Buffett, eu perguntei a ele sobre essa regulamentação da FCC e ele disse que fazia muito sentido algum tempo atrás. Só que nós estamos no tempo atrás. Eu acho provável que alguns parâmetros persistirão. E persistem, a verdade é que persistem. Porque as novas tecnologias se possibilitaram que uma pessoa sozinha tenha uma emissora de TV, de rádio, tudo ali improvisado, doméstico, pela internet, elas trouxeram um grau de concentração muito maior do que o que existia no tempo da TV. Vamos lembrar que em 98 não tinha Google, ninguém falava de Google, não tinha Facebook. Esses gigantes que estão hoje aí... Não tinha TV pela internet. Não tinha nada disso. Então, o problema da concentração criou novos desafios para se manter aqueles valores, que são a diversidade e pluralidade, de um lado, e um regime de concorrência entre as empresas, de outro lado. Então, isso continua sendo uma necessidade e aí a gente tem que fazer uma atualização, uma revisão, porque isso, a tecnologia mudou, mas os princípios democráticos continuam pedindo, sobretudo no Brasil, uma regulamentação civilizada, avançada para a radiodifusão e comunicação eletrônica e tudo mais. 15 anos atrás, o jornalista Rui Mesquita falou do futuro do jornalismo e do futuro do mundo. E atenção, mostrou-se otimista, um entusiasta da imprensa. Eu sou um otimista, eu sou um aflito apenas porque eu acho que o mundo resolveu fundamentalmente o seu principal problema, que era o problema da escassez. Só não resolveu o problema da distribuição. O poder de produção do mundo, a capacidade de produção da indústria moderna, da agricultura moderna, é praticamente ilimitada. Então, isso aconteceu nos últimos 50 anos. Eu
vivia num mundo em que a fome era sempre consequência da escassez. Hoje a fome é consequência da má distribuição do que existe em abundância no mundo inteiro. Então eu tenho certeza de que até lá a humanidade vai ter suficiente inteligência para resolver também o problema da distribuição e acabar com esse negócio completamente maluco, suicida da competitividade. A maior economia do mundo tem a história da luta contra as tendências monopolistas, o caso do Rockefeller, do petróleo e da lei antitrust, no setor das comunicações mais recentes também. E, de repente, você vê tudo de novo acontecendo no sentido de você eliminar a competição e deixar em cada setor um monopólio ou um oligopólio. E é esta visão que nós temos aqui dentro da empresa. Eu, como eu disse, não tenho vocação para participar de discussões sobre problemas empresariais, porque fui criado num ambiente completamente diferente. E esse é um dos handicaps negativos que nós temos, que nós vivemos, principalmente a minha geração, não a geração dos meus filhos, claro, mas a geração do meu pai, a minha, do meu avô, praticamente sem competidores, né? Sozinhos no mercado. Hoje, eu acho que até salutar, temos uma competição acirrada também. Tenho certeza que o meu filho, o meu neto, né, vai viver num mundo onde todas essas angústias e turbulências que a gente vive desde que nasceu estarão, pelo menos, enormemente atenuadas. É claro que ainda há todo aquele mundo muçulmano e tudo para ser integrado nessa modernidade, mas nós aqui no Brasil estamos na bica para chegar nela, né? Extremamente interessante saindo um pouco da imprensa, né? O Rui Mesquita, essa visão de mundo dele, não é? Quer dizer, naquela época, 15 anos atrás, né? Entusiasmado com as perspectivas otimistas. Né? Não, é claro, e fala na dimensão da humanidade. Exatamente. A trajetória dessas gerações dos Mesquita à frente do Estadão nos ajuda a entender um pouco algo que deveria ser evidente no Brasil, mas não é. A liberdade de imprensa é uma conquista da humanidade, não é um capricho liberal. Nós ainda vemos grupos tratando a liberdade de imprensa como se ela fosse um capricho de um grupo de liberais. A humanidade é que é a grande beneficiária, claro, dessa conquista. E ela pertence não às famílias dos proprietários dos jornais, ela pertence a todos, a cada um na rua, claro, a uma pessoa no interior do Brasil. Todos somos beneficiários, não poderíamos viver sem liberdade de imprensa. Essas gerações que passaram à frente, esse século XX, à frente do Estadão, enfrentando Getúlio Vargas, enfrentando, sim, a censura. A intervenção dentro do jornal. Intervenção dentro do jornal. Quando a ditadura Vargas sequestra o jornal da família Mesquita, eles enfrentaram tudo isso defendendo valores que foram essenciais para a democratização do Brasil. E essa fala agora do Dr. Rui nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Ele fala na dimensão da humanidade, ele fala num lugar onde deveríamos estar todos nós. Nós precisamos caminhar daí para frente, não daí para trás. Não dá para negociar a conquista da liberdade de imprensa. Pois é. Não, eu acho... eu confesso que fico emocionado com essa recuperação, não é? Porque são duas pessoas vivas, que a televisão faz isso de uma forma... Eles estão aqui conosco, né? Dizendo coisas que eles teriam dito se tivessem participado dessa série de entrevistas. Né? Daí o esforço em recuperar e apresentá-los. Né? Teriam, se houver tempo, assim, 2 minutos, para lembrar uma coisa, claro, o Roberto Tivita, principalmente, estará presente por aquilo que ele chama de alumni. Ele, como você salienta toda hora, ele foi, durante todo esse tempo, um grande professor. Para criar a Veja, fez um curso. Criou um curso de 6 meses ou 3 meses
pelo qual passaram alguns dos maiores talentos do jornalismo brasileiro. Depois, como professores e como alunos. E como alunos. E depois vem o Curso Abril, e o Roberto sempre se dedicou ao ensino, de alguma maneira, à formação de jornalistas. Muitos jornalistas formados por ele, direto ou indiretamente, estão por aí, fazendo um monte de coisas que aprenderam com ele. Isso é uma maneira pela qual a obra desses dois, como você diz, gigantes da imprensa, permanecerá. Exatamente. Não, e não é à toa que a Editora Abril hoje tem uma divisão educação que é tão importante quanto a divisão de revistas, né, editorial. Eles são o maior grupo, talvez, brasileiro e um dos maiores da América do Sul, com interesses em educação em todos os níveis, de todas as formas, livros didáticos, tudo. Ensino superior. Eu vou te apartar um pouquinho mais para dizer o seguinte, é interessante, bem fecunda a ideia de que o programa Observatório da Imprensa, que critica a imprensa, está aqui, por seu intermédio, prestando uma homenagem justa a dois líderes da imprensa brasileira. Criticar a imprensa não é diminuir a imprensa, é fortalecer a imprensa. Debater ideias sobre as quais a gente não tem clareza com relação à conclusão, nós pensamos, os jornalistas precisam pensar no curso das coisas e a conclusão é resultado de um processo mais amplo, e nós vamos pensando assim mesmo. A crítica fortalece a musculatura da imprensa. E aí é muito interessante ver que aqui a gente presta essa homenagem justa, né? Eu fico surpreso com a simplicidade, com a sinceridade, com a franqueza, com que eles se expõem, não é? Se expõem na TV aberta, como eu disse, num programa que era exibido em 2 redes de televisão, com uma bonomia, estão à vontade, né, para fazer crítica. Eu acho isso extraordinário, não é? E eu não poderia deixar de incluí-los nessa série de programas, porque eles estariam, se não fosse a fatalidade, eles estariam participando dessa série vivos, né? Então, aqui nós estamos recuperando eles exatamente com as suas ideias da época, mas é um reencontro com o passado que a gente não pode desprezar. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer ao jornalista Eugênio Bustos pela participação nesta homenagem aos 2 grandes editores que assim podem estar presentes na comemoração dos 15 anos do nosso programa. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.